Tarde. Tudo bem com vocês? Boa tarde, Sara. Pessoal, vamos começar com a chamada, tá bom? Pessoal, como é que vocês foram de descanso nessas 2 semanas? Deu para aproveitar alguma coisa? Ou se ficaram só em casa sem fazer nada? Lá, Ingrid. Vamos lá, tá, pessoal? Chamada. Só vegetando, né, cara? Tipo, mas fazendo fotossíntese e tudo, né, Ítalo? Você tava sumido, isso. Caramba, mano, faz tempo que eu te vejo. Vamos lá, tá? Arthur Emílio. Camille. Davi. Evelyn. Ingrid tá aqui. Johanna. Francisco Alberto. Patrício. Gisele. Ian. Isabelle Almeida. Ítalo. Tá aí o Ítalo. Joana. João Lucas. José Matheus. Júlia Evelyn. Laura. Lavínia. Letícia L. Lisa. Lívia. Maria Clara. Maria Letícia da Silva. Maria Lúcia. Maria Natália. Sara tá aqui. Stephanie. Suiane. Tiago. Vitor. E Yasmin. Pronto, pessoal, só queria dar alguns avisos antes, tá bem? Pessoal, é sobre aqueles que não trouxeram o livro de inglês. Eu queria que vocês entrassem em contato com a Johanna, porque ela não trouxe o livro de inglês e ela ficou sem nota nenhuma. Ela trouxe outros livros, mas o de inglês estava faltando, de inglês e de outros, eu acho. Peço para ela entrar em contato, tá bem? A Johanna e também a Stephanie. Então, se alguém tiver o contato da Johanna e da Stephanie, avisa lá que elas ficaram sem nota nenhuma, porque não teve o visto do livro, tá bem? E deixa eu ver quem foi mais. Pronto, foi só elas duas mesmo, tá? Então vocês comunicam para ela. Pronto, vamos lá. Pessoal, a gente vai seguir, tá? No livro, eu queria só fazer algumas considerações para uma resposta que eu dei aula passada, que eu vou, digamos, teve uma coisinha que eu falei sem querer, equivocadamente, eu queria só fazer uma breve correção, tá? Nossa página é a 75, tem que colocar aqui. É uma palavrinha de nada, mas quando eu estava corrigindo os livros, eu vi que estava uma palavra escrito errado. Aí eu vi que a culpa foi minha, porque foi eu que corrigi assim. Eu queria só que a gente consertasse isso, tá bom? Que no caso foi a resposta da questão 3, tá? A questão 3 que tinha aquela pergunta, né? What do the two dialogues have in common? O que os dois diálogos tinham em comum? No caso, se refere aos diálogos, aqueles diálogos entre os casaizinhos, né? E a nossa resposta tinha sido a seguinte, ó. O nome da resposta que eu coloquei e que eu vi que foi algumas pessoas colocaram também. Então é o seguinte, ó. The two dialogues have people in love. Pronto, eu só fazer uma correção na palavra people, tá, pessoal? Você não precisa colocar esse S na palavra people, tá? A palavra people, por si só, ela já é plural também, então o certo é ficar assim, ó. People, tá? Eu achei que tinha sido só um erro de um aluno, mas eu fui vendo que várias pessoas tinham colocado isso, aí eu percebi que tinha sido culpa minha, tá?
tipo assim, a palavra peoples, ela existe, só que o sentido que ela dá é o sentido de povos, tipo povos, populações, e nesse contexto a gente está falando o seguinte, ó, os dois diálogos têm pessoas apaixonadas, não é no sentido de povos, então você não deve colocar esse S depois de people, tá bom? É como se people, a palavra people por si só, ela tipo assim, ela já tá no plural, tá bom? Se tu colocar um S, vai mudar totalmente o significado. Inclusive, é o plural dessa palavra aqui, ó. Person, que no plural fica people, sem S, tá bem? Pronto, só tinha esse, eu acho que era esse detalhe que eu tinha colocado errado. Espero que vocês possam corrigir, ajeitar aí a resposta, tá? Vamos lá. De corrigir que eu tinha deixado para casa, que a gente tinha feito até a 3 em sala, né? Para casa tinha ficado a questão 4, que perguntava se havia alguma oração condicional nesse diálogo, tá? E pelo que vi nas respostas, né, a maioria acertou, a gente tem uma primeira condicional. Dá para ver que esse capítulo, pessoal, como é o capítulo para a gente fechar o ano, digamos assim, ele está meio misturado, tá bom? Ele tem conteúdos do primeiro capítulo, ele tem conteúdo do segundo, ele está bem misturado. Só corrigir aqui, tá? Conditional, sim. E é uma primeira condicional. Por que é uma primeira condicional? Relembrando algumas coisas básicas, né, que a gente estudou lá no capítulo 3. Oração condicional é uma oração que expressa uma condição e depois um resultado. Por exemplo, eu viajarei para a Europa se eu ganhar muito dinheiro, tá? É sempre uma condição e um resultado. E a gente aprendeu a classificar essas orações, tá? A classificação delas dependia do tempo, depende dos tempos verbais que você utilizava para fazer as orações condicionais. No caso, no diálogo, a gente tem a última não, é a primeira fala do garotinho, ele fala assim, ó, if I ask you to jump down, will you? Se eu pedir para você pular ou se atirar, você vai? Então aqui tem uma condicional também, porque a gente tem a palavra if, que a gente estudou, né, bastante, que o if, ele indica, quer dizer, uma conjunção, né, que ela por si só, ela indica uma condição. Então se você achar a palavra if, é certeza que tu vai ter uma oração condicional, já que a ideia da própria palavra é introduzir uma condição. E aqui a condição dele é a seguinte, ó, se eu pedir para você pular, você irá? A condição dele é o pedido de pular. Então quem colocou, certíssimo, tá? E aqui pede para dar uma pequena explicação. Fala assim, ó, explain. E a explicação, pessoal, que a gente pode dar, ela é super simples. O que a gente tem é uma primeira condicional, que a gente tem o presente simples. Presente simples mais uma oração no futuro. Que a gente viu que todas as orações condicionais de primeira, né, todas as primeiras orações condicionais, elas são formadas por uma oração no presente e outra no futuro. Geralmente, a oração que fica no presente é a condicional e a que está no futuro é o resultado. Então a gente poderia escrever assim, ó, presente simples mais futuro. Só uma resposta rápida, tá? Resposta simples aí, caso você tenha colocado só o nome da condição e queira dar uma explicaçãozinha, você pode usar isso aí, tá bem? Pronto, né? Tudo certo, vocês corrigiram aquela questão lá do people, que ficou peoples, que eu errei sem querer. Vocês encontraram, né, o erro? Pronto, pessoal, o que a gente vai fazer, tá? Como esse é um capítulo de atividades, de resolução de atividades, de conteúdos já vistos, a gente, basicamente, as nossas aulas daqui para frente, elas vão ser bem focadas em resolver as atividades, tá? Não tem nenhum conteúdo novo daqui para frente. Você pode até folhear a página, você não vai encontrar nada novo, tá? São só assuntos passados. E o que eu vou fazer? O que eu tenho em mente? Como a gente tem o quê? 3 semanas, se eu não me engano, de aula, a gente vai tentar, nessas 2 próximas semanas, quer dizer, nessa semana e na próxima, a gente vai tentar finalizar todo o capítulo 8, com essas questões meio que de revisão, e depois a gente vai fazer as questões extras, tá? A gente vai deixar uma semana para fazer as questões extras, que são essas que você pode olhar no teu livro, que começa na página 81, tá? É tipo uma seção com a folhinha verde, que tem várias atividades extras de revisão e tudo mais. No caso, a gente não vai fazer todas, que são questões de revisão desde o 6º ano, e não vai dar para a gente revisar tudo do 6º ano até agora. Então, a gente vai fazer algumas atividades dessas páginas verdes, tá bem? Então, essas 2 semanas, a gente vai só resolver a atividade, claro, eu vou estar ajudando vocês, para que na última semana a gente possa fazer algumas questões de revisão, tudo bem?
Então vamos lá, aqui a gente vai continuar respondendo, tá? A gente vai para a questão 1, que é questão de exercício, que é um conteúdo que foi visto no primeiro capítulo, que eu não sei se vocês lembram, que a gente estudou sobre sentence connectors, que são aquelas palavras que a gente usa para conectar as sentenças. A gente aprendeu muito sobre but, and, so, e essa questão ela vai recapitular algumas dessas palavras, tá? E sobre a correção, esqueci de falar isso. Algumas pessoas responderam essas questões, mas eu não considerei elas, tá? Algumas pessoas praticamente finalizaram o livro, mas eu não dei visto nessas, tá? Até porque o visto que a gente deu nessa semana era só até onde a gente tinha feito. E a gente só fez até essa questão aqui de compreensão, de interpretação de texto, tá bom? Então, quem fez além disso, eu nem considerei, tá bom? Vamos lá. A questão diz o seguinte, ó, o tópico de exercise. Complete following sentences using an appropriate connecting word. Ou seja, complete as frases a seguir usando os conectores corretos, né? As palavras conectoras corretas, tá? Isso aqui, pessoal, é mais interpretação de texto, tá? A gente não vai precisar tocar em assuntos gramaticais. A gente tem uma frase, você tem aqui, entre parênteses, 3 opções de conectivos, e a gente precisa deduzir pelo contexto qual desses 3 se encaixaria melhor na frase, tá? A letra A diz o seguinte, ó. Alice seems to be quite intelligent. Tracinho. She often gets poor grades. A gente pode traduzir assim, ó. Alice parece ser um pouco inteligente. Tracinho. Ela frequentemente tira notas baixas, ou notas pobres, né? Notas ruins. E aqui a gente tem 3 opções. A primeira, essa daqui, ó. Whereas, que significa enquanto. A segunda opção que a gente tem é a palavra otherwise, que significa, a gente pode traduzir como caso contrário. E a gente tem a última opção, que é a opção nonetheless, que significa entretanto. A gente pode traduzir como entretanto, pode traduzir como todavia, a gente pode traduzir como contudo, tudo bem? Então vamos lá, dessas 3 palavrinhas. Entre enquanto, caso contrário e no entanto. Qual dessas palavras completaria a melhor frase? Tá, eu vou repetir o sentido da frase. Ó. Alice parece ser inteligente. Tracinho. Ela frequentemente tira notas baixas. E aí, qual desses conectivos vocês acham que se encaixa melhor? Você pode ir testando. Alice parece ser inteligente. Alguma coisa, ela frequentemente tira notas baixas. Aí você tem a opção de whereas, que quer dizer enquanto. Você tem otherwise, que quer dizer caso contrário. E você tem nonetheless, que quer dizer no entanto. Ou entretanto, todavia, contudo. Qual que vocês acham? Boa, Patrícia. Isso aí, nonetheless, tá? Porque a palavra entretanto ou no entanto, se você parar para interpretar ela, ela dá uma ideia de oposição. Dá uma ideia de oposição, não, de contraste. Então é como se eu estivesse falando assim, ó. Olha, a Alice parece uma pessoa muito inteligente. No entanto, ela tira notas baixas. Você percebe que tem um contraste de informações. Ela parece ser inteligente, mas isso contrasta com o fato de ela tirar notas baixas. Então, no caso, esse nonetheless se encaixa aí perfeitamente. Tá bom? Então é isso aí, Patrício. Letra A, nonetheless. Vamos lá, letra B. O mesmo esquema, tá? Essa aqui não tem gramática, é muito mais interpretação de texto do que qualquer outra coisa, tá? A B fala o seguinte, ó. This restaurant has some of the best chefs in the town. Então, esse restaurante tem alguns dos melhores chefes na cidade. Ponto. Tracinho. Their service is excellent. O serviço deles é excelente. E como opção a gente tem, in addition,
a gente tem algumas opções de tradução, tá? Addition a gente pode traduzir como em adição, que seria uma tradução muito literal, mas a gente também pode traduzir como além disso. Além disso, e a gente tem, deixa eu ver as outras, moreover, que tem quase o mesmo significado, para falar a verdade, tá? Moreover, a gente pode traduzir como além disso também. Basicamente a mesma coisa. Realmente vai ter duas opções quase iguais. E a gente tem a última opção, que é beside, que quer dizer perto de. Então vamos olhando aqui pelo contexto. Esse restaurante tem alguns dos melhores chefes na cidade. Alguma coisa, o serviço deles é excelente. Então a gente tem in addition, moreover ou beside. E alguma ideia? Algum chute? Eu tô falando rápido. Foi engraçado, tá? Não sei, eu acho que não foi na sala de vocês não, mas teve uma mãe que chegou pra mim e falou que eu falava muito rápido. Tipo, tô igual a Sarah, praticamente. Mas eu tô falando de boa, né? Vocês estão me entendendo? Ou eu tô acelerando demais também? Vamos lá, pessoal, vou ler de novo. A questão diz o seguinte, ó. Esse restaurante tem alguns dos melhores chefes na cidade. Tracinho. O serviço deles é excelente. Você tem a opção de colocar. Além disso, no caso são sinônimos, tá? In addition e moreover, basicamente a gente pode traduzir como a mesma coisa, tá? Além disso, a mesma coisa. E beside, que quer dizer perto de. Nenhum chute, pessoal. Pronto, vou colocar aqui a resposta, tá? Essa daqui, pessoal, se a gente for analisar o contexto, tá dando uma ideia de soma, tá? Porque assim, além do restaurante ele ter os melhores chefes, além disso, ele tem o serviço deles é excelente. Então você percebe que essas duas informações, elas estão meio que se adicionando, tá? Então nesse contexto, você tanto poderia usar in addition, em adição, como você também poderia usar moreover, dá na mesma coisa, porque a ideia que essas duas orações estão dando é de adição. É como se uma informação tivesse se adicionando à outra. Então, vou colocar aqui a letra B, vou colocar as duas respostas possíveis, tá? Pode ser in addition ou moreover também. Pronto. Vamos para a letra C. Letra C diz o seguinte, ó. I've never been to US. Tracinho. Having friends and relatives there. Traduzindo. Eu nunca estive nos Estados Unidos. Tracinho. Tenho amigos e parentes lá. Tá? E aqui a gente tem três opções. A gente tem in spite of, que eu vou até colocar a tradução aqui no chat. In spite of, que quer dizer apesar de. Nós temos também como opção although, que quer dizer embora. E a gente tem a última que é besides com S, tá? Que é uma palavra um pouquinho diferente da que a gente viu na questão passada. Besides com S quer dizer além disso também. São palavras bem parecidas, né? Besides sem S quer dizer perto de. Besides com S quer dizer além disso. Então a gente tem essas três opções. Spite of, apesar de. Although, mesmo. E besides, quer dizer além disso. Então, de novo, vamos pegar pelo contexto. I've never been to US. Eu nunca estive, ou eu nunca fui, para os Estados Unidos. Tracinho. Having friends and relatives there. Tenho amigos
e parentes lá. E aí, o que vocês acham? Nenhum chute. Tá, vou ler de novo e vou responder, tá? Eu nunca estive nos Estados Unidos. Tracinho, tenho amigos e parentes lá. Se a gente for interpretar essa frase, tá? Ela tem uma ideia de contraste. Ó, eu nunca fui nos Estados Unidos. Sou aí, Patrício. Sou aí, mano, você salvou, cara. Sou aí. Eu nunca estive nos Estados Unidos, embora tenha amigos e parentes lá. Né? Então, são duas informações que, de alguma maneira, contrastam, né? Então, eu nunca fui lá, apesar de ter amigos e parentes lá. Então, isso aí, Patrício. Ou mesmo. Certíssimo. Vamos lá, letra D. Fala assim, ó. He is a reckless driver. Ele é um motorista imprudente. Tracinho. He hasn't had any accidents. Ele nunca teve nenhum acidente. Então aí a gente tem aqui algumas opções. A gente tem a opção de even so, que significa mesmo assim. Ou pode também significar mesmo que, né? Vou colocar as duas opções. A gente tem aqui although, que se repete, né? Que a gente já viu na questão passada, que quer dizer embora. A gente tem even as, que quer dizer mesmo como. Então, vamos lá, pelo contexto de novo, né? Ele é um motorista imprudente. He is a reckless driver. Uma coisa, he hasn't had any accident. Ele nunca teve ou ele nunca passou por um acidente. A gente pode adaptar a tradução também. Inclusive, até diria que nessa questão, duas fazem até sentido. Tem duas que poderiam ser usadas e você mantém a ideia geral. Então, vamos lá. O que dá para saber que não pode ser de jeito nenhum esse even as, mesmo como. Isso não nem encaixaria, né? Nem faria sentido. Mas se a gente parar para pensar, o mesmo assim abre uma espécie de concessão, né? Mesmo assim, e o embora também os dois vão fazer sentido. Eu poderia dizer, ó, ele é um motorista imprudente, embora ele nunca tenha tido, ele não tenha tido um acidente. Ou poderia também dizer assim, ó, ele é um motorista imprudente. Mesmo assim, ele nunca teve nenhum acidente. Então a gente pode até colocar duas respostas. Poderia ser even so e although. Também faria sentido. Mas eu vou colocar even so para ficar diferente. Tá? Então, letra B, even so. Vamos lá, letra E. É o seguinte, ó, my sister works 3 jobs in a day. Então, minha irmã trabalha em 3 empregos no dia. A gente tem um tracinho. She doesn't earn much money. Ela não ganha muito dinheiro. Então, como opção, o que é que a gente tem? A gente tem a palavra however, que a gente, inclusive, however, é como se fosse um sinônimo de nonetheless. Quase a mesma coisa, tá? A gente pode traduzir como entretanto, podemos traduzir como todavia, podemos traduzir também como contudo, tá? Tudo isso aqui. Podemos traduzir como no entanto. Todas essas traduções, elas são válidas. A outra opção que nós temos é
moreover, que a gente até já usou na atividade, nas questões passadas, que quer dizer além disso. E assim, a gente tem even as, que é mesmo como. Então, e aí? My sister works 3 jobs in a day. Tracinho. She doesn't earn much money. Minha irmã trabalha 3 empregos no dia. Alguma coisa, ela não ganha muito dinheiro. E aí? O que vocês colocariam? Sou Júlia. However, tá? Que a gente tem o quê? A gente tem ideias que contrastam, né? Porque ela aqui fala que ela trabalha 3 empregos no dia. E a outra informação é que ela não ganha muito dinheiro. Então são informações que meio que contrastam, né? Então você poderia dizer assim, ó, olha, ela trabalha 3 vezes no dia, entretanto, ela não ganha muito dinheiro. Isso é um contraste porque ela deveria ganhar muito dinheiro, né? Já que ela trabalha muito. Sou Júlia. However, teve uma informação, inclusive vocês poderiam até colocar uma anotação como sinônimos, tá? Pode até colocar alguns aqui, ó. However, é a mesma coisa que nonetheless. Tipo, dá exatamente a mesma ideia de contraste. Dá a mesma coisa de still, que pode ser usado nesse sentido. Dá a mesma ideia de yet. Todas essas palavras aí que eu tô colocando, elas são meio que sinônimos de however. Até a palavra but, né, que a gente viu no começo do ano, que but quer dizer mas. Esse mas também, querendo ou não, ele dá uma ideia de contraste. Então, se a gente fosse parar para pensar, tudo isso é sinônimo de but. Tá? But quer dizer a mesma coisa que tudo isso daí. Tá? Você tem uma outra palavra que é sinônimo também, um conectivo aqui, tipo, bem chique, né? Que muita gente usa em artigos e tudo mais. É esse aqui, ó. Nevertheless. Ela é tipo um. Sabe aquele conectivo que tu vai colocar na redação que deixa ela. Parece que tem um prêmio Nobel escrevendo? Pronto, o pessoal que escreve muita coisa em inglês gosta muito de colocar isso aí, ó. Em vez de colocar however, eles colocam nevertheless. Que é a mesma coisa, é um sinônimo, só que ele é mais, digamos, ele é mais sofisticado, mas dá na mesma coisa. Mas é isso aí, however mesmo, tá, ô Júlia? Pronto, tá? Aqui a gente tem, pessoal, atividade 2 que eu vou fazendo aqui com vocês. Ela tem um pouquinho a ver com orações condicionais, tá? Inclusive a gente pode, talvez se não der certo, talvez nem fique para casa, mas talvez eu deixe para casa para você tentar fazer. Quem não fez, né? Porque eu sei que tem alguns que já fizeram. Mas é o seguinte, ó. Questão 2 diz o seguinte, ó. Complete the following sentences. Complete as frases seguintes, tá? As frases a seguir, tá? Então, o que é que a gente tem aqui? A gente tem uma frase que está faltando um pedaço, só que detalhe. O livro ele não está recomendando, entre parênteses, né, o que é que a gente deve colocar para preencher a frase. Ele simplesmente colocou uma frase e deixou ela com um buraco no meio. Porque justamente ele quer que você crie um complemento para essa frase. Ele quer que você mesmo invente alguma coisa que vai encaixar nessa frase que vai fazer sentido, tá? Por isso que essa questão é um pouquinho difícil, tá? Nesse sentido, porque você vai ter que criar. A gente vai fazer o seguinte, eu vou deixar você até criar alguma coisa em português, tentar ir respondendo em português, e a gente vai passando junto para o inglês, tá? Mas a letra fala o seguinte, ó. Steve, vírgula, alguma coisa, the washing up if I cook dinner. Ou seja, o Steve, alguma coisa, vai lavar os pratos se eu fizer o jantar. No caso aqui a gente tem uma estrutura de oração condicional, se a gente parar para pensar. Ó, Steve fará alguma coisa se... ele lavará a louça se eu cozinhar o jantar. Lembrando, isso aqui é claramente um condicional número 1, tá? Porque a gente tem o if, bem aqui, ó. E o if, ele indica que a gente está se tratando de uma condicional. E que a gente percebe que nessa oração condicional a gente tem a seguinte estrutura, ó. If I cook.
E o verbo está no presente. Então, a gente já sabe que isso é uma primeira condicional, já que a oração que tem o with, que é a oração condicional, ela está no presente. Isso é a característica de uma primeira condicional. E o que é que acontece com as primeiras condicionais? Quando a oração que tem o with, ela está no presente, a outra parte da oração está no futuro. Então, isso aqui já deu para vislumbrar um pouquinho o que a gente vai colocar nesse espaço. É alguma coisa no futuro. Steve fará alguma coisa se eu cozinhar o jantar. Esse aqui eu vou responder para vocês, só para vocês pegarem a ideia, tá? Poderíamos interpretar da seguinte forma. O Steve, ele vai lavar a louça se eu cozinhar o jantar. Então, ele lavará a louça. Como é que ele lavará a louça em inglês? Então, assim, vou reescrever a frase inteira, tá? Com a resposta. E, desculpe, isso é uma pergunta, né? Acabei ter uma interrogação, mas não tem problema não. Então, ó, Steve, vamos colocar assim, ó. Steve, você lavará a louça se eu fizer o jantar? Se encaixa também, ó. Você lavará a louça, seria assim, ó. Washing. Pronto, a minha sugestão de frase seria essa, ó. Steve, você lavará a louça se eu cozinhar o jantar? Note aquilo que a gente estudou, tá? Eu tenho ali o will, que indica o futuro. Isso, inclusive, isso fazia parte da primeira condicional. A parte que está no futuro vai ficar com o will, já que o will a gente estudou, ele indica o futuro da frase, tá? Ele indica o futuro de uma oração. A gente pode até chamar o will de auxiliar do futuro, tá? E por que eu sei que essa primeira parte tinha que estar no futuro? Porque, primeiro, se trata de uma oração condicional, porque tem o if, ok. A parte que tem o if está no presente, ou seja, isso é característica da primeira condicional. E quando a primeira condicional, quando a gente tem a oração que tem o if está no presente, a outra parte da oração está no futuro. Lembra aquelas combinações das orações condicionais? Se uma parte está no presente, a outra vai para o futuro. E assim vai, tá? Cada condicional ela combina tempos verbais diferentes. Inclusive, até recomendo, como a gente já tem várias anotações sobre isso, o que ficar para casa, você olha lá nas anotações, tanto no Google Sala de Aula como no caderno, tá? E tenta fazer, tá? Se a gente não conseguir concluir tudo aqui. Mas vamos lá, vamos para a letra B. Vamos tentar aqui responder a letra B. Diz o seguinte, ó, My parents will be worried, tracinho, home very late. Isso aqui tá mais fácil, ó. Meus pais ficarão preocupados, alguma coisa chega tarde em casa. Como é que a gente pode inventar uma frase aqui? Meus pais ficarão preocupados, alguma coisa chega tarde em casa. Eu colocaria assim, ó. Eu inventaria da seguinte forma, ó. Meus pais ficarão preocupados se eu chegar em casa tarde. Então, a gente pode usar, nesse caso, uma oração condicional também, tá? A gente já tem a primeira parte dela, né? Meus pais ficarão preocupados. É o resultado. E a gente pode escrever a condição depois. Se eu chegar em casa tarde. Tá bom? Então, ficaria assim. Lembrando, você pode colocar a resposta um pouquinho diferente? Pode, tá? Aqui o ideal é que você crie mesmo a resposta, contanto que ela faça sentido, ela esteja gramaticalmente correta. Tá bem? Então, eu colocaria assim, ó. My parents will be worried. Ficarão preocupados. Eu vou colocar em letras maiúsculas a parte do espaço, tá bom? Se eu chegar em casa muito tarde. Fica assim, ó. My parents will be worried if I get home very late. Eu estou usando aí o verbo get como verbo chegar, tá? Se você quiser escrever assim, ó, usar o verbo arrive, que também é o verbo chegar, você pode colocar também, ó. Pode ser assim também. Meus pais ficaram preocupados se eu chegar, if I arrive home very late. Então a gente tem essas duas opções. Vamos lá, vamos para frente, né? Letra C. Letra C diz o seguinte, ó. What will she say if her boyfriend, alguma coisa, her to marry him? O que o namorado dela dirá
o que ela dirá se o namorado dela, alguma coisa, ela em casamento. A gente só precisa preencher com a palavra. O que ela dirá. Note que isso aqui também é uma oração condicional, tá? Você tá vendo o if bem aí, ó. O que ela dirá se o namorado dela, alguma coisa, em casamento. Que verbo que a gente poderia colocar aí? Se você tiver em dúvida do verbo em inglês, você pode colocar em português, tá? No chat, que a gente aqui traduz para o inglês. Vamos lá, vou ler de novo. O que ela dirá se o namorado dela, alguma coisa, ela, em casamento. Inclusive, foi um verbo que a gente até estudou bastante quando a gente estava estudando discurso indireto. Se usava bastante para reportar perguntas, tá? Alguém lembra? Verbo aqui a gente pode... Que verbo pode se encaixar aqui? Request, boa! Olha aí, Sara, pode ser sim, request, que é tipo meio que solicitar, né? Poderia ser, faria sentido. Outra opção que eu poderia dar para ti era o verbo ask, também pode ser. Ask é o verbo pedir. No caso, as duas ficariam bem, só ficaria, essa primeira ficaria um pouco formal, Sara. Imagina, o que ela dirá se o namorado dela requisitá-la, solicitá-la para casar? Fica bem chique, né? Errado não tá, mas não tem problema, se quiser colocar request, tá? Perfeito, mas fica muito chique, tá bom? Eu vou colocar o ask na minha resposta, tá? Que é o verbo pedir. O que o namorado dela dirá se o namorado dela pedi-la em casamento. E que a gente precisa observar, a gente está falando sobre o presente, tá? E a gente nota que está na terceira pessoa, né? O namorado dela, no caso é ele. Então o verbo a gente vai ter que conjugar. Vai ter que ficar assim, ó. Asks. Tá com essa. É só você lembrar que quando a gente está colocando o verbo no presente, se ele estiver na terceira pessoa, a gente precisa colocar esse S, tá? Se você for colocar o verbo request, ele também vai precisar de um S. Tá? Fazer isso aí. Vamos lá, letra D. Alguma coisa, the camera if it's very expensive. Alguma coisa, a câmera, se ela for muito cara. Cara mesmo de financeiramente falando, tá? Alguma coisa, a câmera, se ela for muito cara. Tá funcionando também, de novo, é uma oração condicional. Eu farei alguma coisa, ou eu não farei alguma coisa com a câmera, se ela for muito cara. Pronto. E no caso, ó, pronto, Sara, perfeito, verbo comprar. A gente só vai ter que observar a estrutura da frase, porque como a gente está falando de uma oração condicional, a gente tem uma parte no presente, que é a segunda parte, e essa tem que estar no futuro. Ó. Eu não comprarei a câmera se ela for muito cara. Tá? Se você colocar no presente, eu não compro, fica assim, ó, eu não compro a câmera se ela for muito cara. Mas detalhe, você está percebendo que está no futuro. Então ficaria assim, ó. I won't. A gente pode colocar will not, né, para ficar mais fácil. I will not buy the camera. Vou colocar aqui 3 pontinhos, tá? Eu não comprarei a câmera se ela for muito cara. Você pode fazer a contração também. Então você pode escrever I won't buy. Se won't é a mesma coisa de will not, tá? É só uma contração diferente. Eu não comprarei a câmera se ela for muito cara. Isso aí. Pessoal, faltou o quê? Faltou, no caso, a letra E e a letra F. Essas duas letras, só elas vão ficar para casa, tá? E também, tem aqui, vocês estão percebendo, tem a letra de uma música. Eu tinha pensado em colocar ela na atividade. O problema é que o YouTube estava dando notificação para o colégio, para o canal do colégio, porque alguns professores usaram música em algumas aulas. O canal do colégio está na berlinda, tá? Por isso que eu tinha pensado em colocar essa música em sala para a gente ouvir, para a gente completar as lacunas, mas não vai dar, tá? Então fica para casa. Vocês em casa ouçam essa música e vocês completem as lacunas, tá? Eu sei que vai ficar fácil, porque você vai lá no Vagalume ou então em outro site e só pega a resposta, mas de qualquer jeito vai ficar para casa, tá bem? Essas duas. Pessoal, é isso, tá? Tchau, tchau.
Oi, gente, boa tarde.